A escrita talvez seja a maior e mais importante invenção humana. Através dela, pode-se transmitir a todo o restante da humanidade o conhecimento fidedigno de todas as experiências vividas. Se passaram muitos séculos desde a origem da escrita como transmissão de conhecimento até o início da enciclopédia, e vários instrumentos foram utilizados de acordo com a evolução do conhecimento humano e da utilização de ferramentas próprias de cada tempo que melhor pudessem transmitir o conhecimento. Houve a necessidade de se estabelecer sinais visíveis que pudessem manifestar o comum entendimento entre os indivíduos e estabelecerem um correto significado em suas relações do dia a dia. Antes mesmo do início da escrita em papiro, as escrituras egípcias se multiplicavam em paredes de tumbas, templos e palácios nas cidades próximas ao rio Nilo, e os primeiros registros manuscritos datam de aproximadamente 2000 a.C., pelos chamados escribas no Egito. Posteriormente, os egípcios desenvolveram a técnica da escrita em papiro, fabricado pela planta de mesmo nome, aonde o caule longo era cortado longitudinalmente, desdobrando-se em tiras delgadas, e nele se escrevia com um talo vegetal de ponta afilada, utilizando como tinta um pigmento dissolvido em gomas vegetais. Devido à sua baixa durabilidade, houve a necessidade de se substituir o papiro por algo mais duradouro. Deu-se início à utilização de peles de animais para tal finalidade. Essas peles deram origem aos pergaminhos. O pergaminho utilizado principalmente pelos europeus era fabricado com pele de carneiro, já curtida e polida para receber a escrita. A Europa, que já utilizava o papiro, veio a utilizar o pergaminho, que por ser mais caro e mais resistente, poderia servir por muitos séculos. Já o papel como conhecemos atualmente foi inventado pelos chineses no século VI a.C. O uso do papel estendeu-se pelo Império Chinês por ser um processo químico que os chineses dominavam. Para a sintetização do conhecimento em pequenas obras, utilizou-se os chamados códex ou códices, que surgiram no século I da era cristã. Seu uso se multiplicou nos séculos II e III, em consequência do incremento da demanda de livros e da adoção do pergaminho, que no século IV substituiu o papiro. Nessa época, o códice substituiu definitivamente o rolo e adquiriu a forma característica de livro. No Império Romano, desenvolveu-se uma incipiente indústria livreira. Os editores repartiam o papiro entre os livreiros e copistas, aos quais o texto era ditado. Depois de corrigidos por revisores, os textos eram encadernados. Tornou-se intenso o comércio de rolos e códices. No entanto, até essa época, o conhecimento ainda era voltado para as altas estruturas da sociedade e distante da população em geral. Em 1751 foi editado o primeiro volume da Enciclopédia, de Denis Diderot e d'Alembert. Seus autores tinham a intenção de fazer com que todo leitor pudesse ter ao alcance das mãos todo o conhecimento humano já adquirido até então de forma ampla. Denis Diderot foi um filósofo e escritor francês. Essa enciclopédia, considerada sua obra-prima, tinha 28 volumes e demorou 21 anos para ser editada. Jean d'Alembert também foi um filósofo, além de físico e matemático francês, conhecido pela sua participação na produção da primeira enciclopédia, e seus feitos mais notáveis foram na área da astronomia e da matemática. Dentre os aproximadamente 150 colaboradores para a confecção da enciclopédia estavam Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Tal empreitada foi criticada por muitos de seus contemporâneos, os quais acusavam a ideia de estar nas bases da Revolução Francesa. No entanto, os enciclopedistas não encorajavam a revolução. Eles se consideravam, de certa forma, como protótipos do novo gênero humano que deveria surgir. A enciclopédia tornava-se um produto de seu tempo, compartilhando de ideias de correntes racionais e ideais de parte da corrente dominante. A enciclopédia foi revisada por inteiro a partir de 1775, sendo concluída em 1832. E mesmo com o conhecimento técnico já ultrapassado em muitos aspectos, ainda são atuais muitas de suas teorias sociais.
A obra mantém sua atratividade como documento histórico e seus autores pioneiros de um mundo contemporâneo que multiplicou infinitamente o sonho do iluminismo. Após o sucesso da primeira enciclopédia, a enciclopédia passou por uma evolução. No Brasil, dentre as principais, podemos citar a Enciclopédia Britânica, uma das mais elitizadas, lançada primeiramente na Escócia entre 1768 e 1771. Outra de grande relevância foi a Enciclopédia Tesouro da Juventude, publicada inicialmente na década de 1920 e reeditada em 1958. Dentre outras grandes enciclopédias, podemos citar a Larousse, Mirador, Abril, Medicina e Saúde, Arte nos Séculos, Conhecer, O Mundo da Criança e Delta Universal. Mas a enciclopédia, tal como foi desenvolvida, foi caindo em desuso paulatinamente a partir da década de 1990, com o advento da internet e dos meios de comunicação tecnológicos, e está passando pelo processo de evolução natural da transmissão do conhecimento, onde uma nova era vai, aos poucos, surgindo.